Agora eu vou chamar a mediadora da mesa 2, Direitos Humanos e Literatura. Por favor, Tereza Pérez. Bom, vou chamar as componentes, as escritoras da nossa mesa. Ana Maria Gonçalves, a Bianca Santana e a Sara Bertrand. Bom, a ideia é que a gente... vou falar um pouquinho do funcionamento da mesa. Primeiro, vou pedir para elas... Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida. Depois, cada uma vai falar um pouco quais são as questões que estão mais pungentes no momento. Né? Um tempo não muito longo, sei lá, de uns 5 minutos, mais ou menos, cada uma. Depois, a gente entra com as perguntas, e vocês não se esqueçam de fazer as perguntas para que a gente possa recolher, responder ao final, ou, dependendo da pergunta, até a gente encaixa dentro da fala que está correndo. Tá ok? Bom, fazer uma apresentação. A Ana Maria Gonçalves, que é escritora, que tem... Eu só vou citar um livro de cada uma, tá? O Defeito de Cor. A Ana é muito conhecida sobre as reflexões e argumentação muito precisa e muito contundente em tudo aquilo que ela faz. E a Ana, agora, atualmente, está preparando minissérie, que eu acho que vai ser uma coisa bem interessante como desafio. Ela também gosta, já escreveu peças de teatro. Né, Ana? Bem-vinda. A Bianca, né? Bianca Santana, que escreveu Quando Me Descobri Negra, também um livro muito forte, né? Muito conhecido. Ela é colunista da revista Cult. Eu, como não a conhecia, infelizmente, eu fui pesquisar um pouco e fui ler um pouco a respeito, e os artigos na revista Cult são muito legais, vale muito a pena entrar e ler os artigos, são muito bons. E bons são os comentários também sobre os artigos, né? Os leitores, o que os leitores falam. Bom, a Sara, que escreveu La Mujer de la Guarda, né? Um dos livros dela, Sara, bem conhecida. Ela, quer dizer, é conhecida também por retratar essa realidade, e que ela se inspira muito nas questões cotidianas para escrever. Né? De uma das fontes que eu peguei, a Sara fala que ela gosta muito de pensar que as histórias são contadas para serem lidas ou ouvidas, para serem... porque elas nos acompanham o nosso viver. Né? Um bom livro sempre será um bom companheiro na estrada. Né? Bom, então, vou pedir, não sei quem gostaria de começar, talvez a Sara, pode começar, a falar um pouco sobre essas inquietações em relação em torno da questão dos direitos humanos e a literatura. Né? Bueno, muchas gracias, Teresa. Gracias a las compañeras de mesa también. La verdad es que cuando recibí la invitación, yo estaba leyendo este libro de Anne Carson, en donde aparece una pregunta que me inquietó y que la verdad no dejó de inquietarme durante todo el verano, y dije, bueno, creo que cuando Teresa nos dijo, pueden ustedes comenzar con las reflexiones que estén haciendo en este momento, me pareció que tenía que compartirles esto, que es mi obsesión en el último tiempo. Y dice así: llegas a entender el viaje porque has tenido conversaciones, no al revés. ¿Cuál es el miedo dentro del lenguaje? Entonces, la pregunta ¿cuál es el miedo dentro del lenguaje? Entendiendo que el camino que emprende cualquier lector es una conversación, es un viaje, dije,
¿Cuál es ese miedo? ¿Dónde está el roce? ¿Dónde está ese contacto que hace crisis? ¿En el cuerpo literario? ¿En el cuerpo social? ¿En el cuerpo físico? ¿Dónde está el miedo al lenguaje? Y pensé que es curioso porque la literatura se ocupa principalmente de la vida y la muerte, es decir, del cuerpo, porque todo evento gravitante en la vida de un ser humano sucede a través de nuestro cuerpo. Nacemos, crecemos, morimos. Y esa línea que se dibuja tan sencillamente, en pocas palabras, está llena de complejidades y momentos difíciles. Y pensando en los jóvenes, uno dice, por favor hagan un momento de volver atrás, ese momento en que uno abandona la infancia y la abandona por el cuerpo, porque el cuerpo empieza a estirarse, porque crece un pecho, luego se hunde otro y el trasero sucede lo mismo. Y uno de repente es una pequeña monstrua y te avergüenzas de tu propio cuerpo, no sabes qué va a suceder después. Entonces pensé que el miedo en el lenguaje también es el miedo al otro, a ese otro que no conocemos y que necesariamente va a llegar a nuestras vidas y que su presencia es inevitable y es física y se va a sentir con todo ese poder de nuestra materia. Y luego pensé que no bastaba con crecer y andar dándole golpes a las cosas y votar cuando uno crece, que se pone tan torpe y se cae, sino que de repente un día ocurre el despertar sexual y ocurre como un látigo, como una corriente eléctrica y en cualquier momento una erección, en cualquier momento un humedal entre las piernas y es como si uno cargara con un secreto horrible que te separa de tus padres. Y pensé, si no ocurriera eso en nuestro cuerpo, ¿abandonaríamos alguna vez la casa materna? Ahí hay una pregunta. Hay un miedo también. El miedo del joven, el miedo en nuestra vida, el lenguaje, es ese lenguaje erótico y cargado de deseo de nuestro propio cuerpo. Entonces está ahí, no podemos evitarlo y sin embargo, eso es lo que nos va a llevar hacia adelante. Y las preguntas que corresponden a toda esa etapa es ¿quién soy? ¿Qué quiero? Ese otro. Entonces, despertar el cuerpo también es despertar a una narrativa y dije, wow, qué impresionante. Hemos apartado a los jóvenes de esa conversación. Curiosamente, los libros para jóvenes no hablan del despertar sexual, no hablan del cuerpo, hablan desde la mente. Siempre hay mucho heroísmo, hay conversaciones sobre el bien y el mal. Ponemos a los jóvenes en un espacio como ético, moral, nos importa mucho la mente, muchísimo, y dejamos de lado todo lo que viene a ser intuitivo, el cuerpo como una forma que también tiene inteligencia, que también es parte de nuestra relación con el mundo, que siente, que hay roces, que va a aparecer el otro también como una posibilidad, como una seducción, que también me va a construir, y todo eso pasa por el cuerpo. Y yendo así, me topé con una cosa muy bonita que decían los dadás rusos para la Primera Guerra Mundial. Ellos decían que era un error irse contra el cuerpo, que había que irse contra la vieja forma de la cultura. O sea, la verdad es que eso me llevó a pensar que en realidad el problema con la literatura no solo es que tiene una gran deuda con el sexo, sino que también tiene un canon que parte de un
prejuicio impresionante, y es que en el mundo existen solo voces masculinas, que solo el cuerpo del hombre habita y es capaz de traducir el mundo. Eso es bastante raro porque la verdad es que las mujeres hemos estado hablando desde siempre, pero curiosamente no nos hemos escuchado. Y me topé ahí, perdón, todo esto es una conversación que he tenido en el último tiempo, así que está así de espontánea. Me topé con un ensayo de Natalia Ginsburg muy bonito que decía en una parte, se llama Razones de Orgullo, y decía: no creo que los seres humanos tengan, en cuanto a seres humanos, ningún motivo fundado de orgullo. No creo que sea un motivo fundado de orgullo ser mujer, hombre u homosexual. No creo que sea motivo de orgullo ser madre, padre o no serlo. Y menos creo que una de esas condiciones humanas sea motivo de humillación. Y esto continúa acá. Una de las cosas que hoy más envenenan el mundo de la retórica y la literatura es la construcción sobre simples condiciones humanas. Entonces, creo que, hablando de derechos y de literatura, me parece que hoy día es justo plantear un cuestionamiento del canon, considerar que no es lo mismo ser mujer, no es lo mismo ser hombre, no es lo mismo ser homosexual, y que hay un coro de voces, y digo esos tres solo por nombrar a tres, porque podríamos empezar a nombrar a todos. Hay un coro de voces que merece ser escuchado, merecemos escucharnos, y yo creo que el mundo quizás sería diferente si dejáramos de temerle al lenguaje y empezáramos a entender esas causas del miedo, el miedo que tienen los hombres de escuchar a las mujeres y el miedo que tiene la sociedad de abrirle paso a los homosexuales, en fin. Y para terminar, porque yo voy a ser muy aplicada en mis 5 minutitos, quiero compartirles, porque claro, luego me acordé que en realidad yo dije en algún momento se perdió la conversación sobre el cuerpo y el erotismo, porque recordé a Safo. Y entonces tenemos aquí este pequeño poemario. Virginidad, virginidad, ¿a dónde vas que me abandonas? No volveré jamás. Novio de mi alma, ¿a qué te puedo comparar? A un retoño lozano te compararé. Venga, lira mía, de caja de tortuga, dime, cobra voz. No soy alguien que guarde rencor, tengo la mente tranquila. Te seguiré queriendo, pero busca un tálamo más joven. No soporto vivir contigo siendo yo más vieja. Vi una chica delicada que cogía flores, dormía sobre el pecho de la amiga delicada. Y te olvidarás de mí. ¿A quién quieres más que a mí? Ay, el amor que desata los cuerpos me ha metido en un torbellino. El amor, serpiente invencible, dulce y amarga a la vez. Gracias. Bianca, quer falar? Tanto faz. Vocês podem. Boa tarde a todos e todas. Quero primeiro agradecer o convite aqui em nome da Dolores e toda a equipe que trabalhou para fazer esse evento possível. Agradecer o pessoal que está trabalhando aí nas técnicas, né, para que a gente possa estar aqui todo mundo nessa troca. Um prazer estar aqui nessa mesa com essas minhas colegas de mesa maravilhosas, né? E agradecer principalmente a presença de vocês, né? Então, muito obrigada. Eu gosto muito de uma definição de artista ele é roteirista, diretor, escritor mexicano, Guilherme Arriaga. Ele diz que o artista é aquele que entra
num bosque, né? Entram o mais profundamente possível dentro de um bosque, até um lugar onde nunca ninguém esteve, e, nesse lugar, ele conversa com alguém que nunca ninguém viu, né? Essa pessoa conta uma história para ele, e ele traz de volta essa história para recontá-la, para os outros que não entraram na floresta. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz, né? Essa floresta, para mim, ela está aí como uma metáfora de uma viagem interior, né? Uma viagem que é própria de cada artista, independente da sua área de atuação. E o que a gente tenta fazer é realmente isso, né? Entrar para dentro da gente, buscando histórias que nos atingem de uma maneira que a gente nunca, que nos tocam de uma maneira que a gente nunca foi tocado. E trazer essas histórias, tirar essas histórias de dentro para a gente de uma maneira que a gente espere que ela também toque em outras pessoas que se identifiquem com essa nossa viagem. E, para mim, o que mais... eu acho que essa expressão artística que mais me tocou aí foi a literatura. Eu tive a sorte de crescer numa casa onde a minha mãe é, assim, eu acho que uma das pessoas que mais leem que eu conheço, né? Eu me lembro da minha mãe varrendo a casa com uma vassoura numa mão e um livro na outra, mexendo panela e o livro na outra, né? Então, para mim, era parte do cotidiano, ela com esse livro na mão. E, quando a gente começava muito a encher o saco dela, né? O que ela tivesse lendo ali na mão, ela começava a ler em voz alta, e a gente começava a prestar atenção, né? Independente do que fosse, no que trecho que fosse. E aquilo, eu acho que ia fazendo... Eu me lembro de trechos, às vezes, de livros completamente desconexos, né? E a minha imaginação de criança ia formando essa ponte entre aqueles trechos que ela lia e criando histórias absurdas, né? A partir do repertório, né? que eu tinha a partir de, sei lá, 2, 3, 4 anos de idade, né? E então eu também comecei a ler muito. Assim que ela nunca forçou a aprender a ler antes ou não, então eu aprendi a ler na escola, idade normal de qualquer criança, mas, assim, comecei a ler muito rápido, a partir do momento em que foi ensinado. E eu me lembro, eu sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Ibiá, uma cidade bem pequena. Não tinha livraria, tinha uma biblioteca bem pequena também, né? E eu lembro de ir para a biblioteca e me sentar ali na biblioteca e pedindo os livros para ler. Eu lembro que ela tinha aquela coisa de idade, né? Ela falava que eu só podia ler livros para crianças até 7, 8 anos, eram livrinhos com 10 linhas cada, né? Então, eu nem levava para casa. Eu sentava ali, lia, e chegou um dia que ela virou para mim e falou: olha, não tenho mais livro aqui para você. E aí eu falei: mãe, ela disse que não tem mais livro na biblioteca que eu possa ler, então eu vou ler os teus. E a minha mãe deixou. Ela tinha uma estante lá, biblioteca, ela arrumou essa biblioteca e virou para mim e falou: olha, você pode ler tudo que você alcançar. Né? Então, é óbvio que eu queria o que eu não alcançava. Ela tinha uma coleção maravilhosa do Jorge Amado, uns livros vermelhos de capa dura, né, com escrita dourada, assim. Aqueles livros eram o meu sonho de consumo. Né, comprado através do Círculo do Livro, né, vocês lembram? Passava todo mês, chegava a revistinha em casa, né, e você escolhia. Assim, o meu momento de emancipação foi num dia, eu tinha uns 8 ou 9 anos, que ela virou para mim e falou: todo mês você pode escolher o teu livro. Né? E eu me lembro que eu folheava aquela revistinha do Círculo do Livro, procurando o livro mais grosso, não me interessava do que ele era. Porque ia durar um mês, pelo menos. Eu achava que tinha que durar um mês. Né? O bosque era grande. Exatamente. Né? Quanto mais longa a viagem, para mim, melhor. Né? Então, nesse momento, eu li de tudo. Eu me lembro, assim, uma das coisas que eu li, essa foi dos livros que eu comprei, né? Eram Os Grandes Vultos da Humanidade. E, quando a gente estava treinando caligrafia, isso no prezinho lá ainda, a professora mandou o caderno de caligrafia para casa, né? E falou: olha, copiem um trecho de uma revista ou de um discurso, alguma coisa, né? Um parágrafo, né? Eu copiei, eu acabei com o caderno de caligrafia, copiando e decorando, né,
a carta testamento do Getúlio Vargas. Eu tinha 6, 7 anos, assim, eu lembro. E foi a primeira vez que a minha mãe foi chamada na escola, né, porque tua filha apareceu aqui, né, copiando e falando de cor trechos, né, da carta testamento, do trecho do suicídio do Getúlio Vargas, né. Então, e a minha mãe achou maravilhoso aquilo, né? Ela leu que está lá ao alcance dela, então ela pode ler, né? Mas assim, eu acho que quando a literatura realmente entrou na minha vida foi um dos primeiros livros adultos que eu li. Era um livro, o Capitães de Areia, do Jorge Amado, e eu tinha 7 anos. E foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que existiam crianças de rua, porque Ibiá era uma cidade pobre, mas não tinha nenhuma criança andando pela rua. Né? Então, aquilo, para mim, foi assim, um choque tão grande, né, de pensar que crianças da minha idade, igual a eu, estavam aí andando pelo mundo, sem mãe nem pai, e fazendo o que queria. Né? E, ao mesmo tempo que eu ficava chocada, eu ficava fascinada com aquela realidade, né, vontade de ter aquela liberdade que aquelas crianças tinham também. Né? Então, a partir daí, eu acho que me fisgou. Né? E, a partir daí, não quis mais ler nunca na vida livro infantil. Né? Meu negócio já foi para a literatura. E outro livro extremamente marcante também foi O Exorcista, que eu li quando eu tinha 8 anos. Né? E eu me lembro, assim, é um dos livros que eu lia escondido, né? Porque eu lembro, à noite, eu pegava a cadeira, botava em frente a essa estante da minha mãe, subia, né? E passava a mão assim, na lombada, a lombada grossa, o livro grosso, eu pegava, assim, acender a luz e nada, e lia. Né? Eu lembro O Exorcista, eu li escondido. E eu fiquei com muito medo. Eu lembro de acordar toda manhã, né, fazer assim. Não sei se vocês lembram da menina que girava a cabeça. A menina tinha a minha idade, né? Então eu acordava e falava: não gira, não gira, não gira. Toda manhã. E aí eu tive que contar para minha mãe, porque eu realmente fiquei apavorada. Ela falou: olha, eu falei que você podia ler o que você alcançava, né? Agora, se você já quebrou essa regra, não existe mais regra, mas assuma a responsabilidade do que você está lendo. Então, eu vi que aquilo era coisa séria. Né? Literatura não era só brincadeira ou diversão, né? Ou seja, havia ali uma responsabilidade de eu conseguir assimilar o que eu estava lendo. Né? E você pode ler tudo o que você alcançar, para mim, tomou um outro sentido, porque é óbvio que ela não estava falando só no sentido físico. Né? Ela estava falando no sentido de tudo que você pode compreender, digerir, né? e repassar. Então, para mim, a literatura vem desse lugar, né? Desse lugar que, ao mesmo tempo, fascinante, perigoso, né? Essa viagem para essa floresta que eu nunca fui, né? E eu tento ir a lugares diferentes a cada trabalho que eu faço. Porque, para mim, a literatura e a linguagem, né, elas servem para a criação desses novos mundos, né, a criação dessas novas possibilidades de mundo. E, por isso, ela é tão importante nesses dias de hoje, principalmente nesse período que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, onde a mediocridade, onde a falta de cultura, onde a grosseria, né, onde os pensamentos, ou seja, o não incentivo, né, a pensar e agir como diferente, está sendo política de governo. Né? Então, eu acho que aí entra nós, como artistas na sociedade, temos esse papel, né, que eu acho que é esse direito humano ao qual a gente necessita tanto para viver, e o que a gente gostaria de tocar as outras pessoas também, né, é o direito ao sonho. Né? É o direito à imaginação, é o direito a pensar em outros mundos possíveis, né? Pensar em modos diferentes de driblar, né, qualquer tentativa de cerceamento da nossa liberdade, do nosso sonho, da nossa luta, né, por igualdade, ou por conhecimento, ou pelo que seja. Né? E eu acho que aqui tem a maioria daqui são professores, né? Uma das categorias está sendo mais perseguidas aí por esse governo Bolsonaro. Então, força para vocês, né? Estamos juntos, e eu acho que a gente faz também o que... estamos juntos nessa, né? De levar novos universos através do conhecimento, né? A alunos, a leitores e a tudo. Eu acho que era isso inicialmente que eu tinha a dizer. Obrigada. Que delícia ouvir essas mulheres, depois da mesa anterior, que também foi tão
importante, nutritiva. Também gostaria muito de agradecer por estar aqui, sempre uma alegria e muito bom. E antes de dizer o que eu tinha me preparado um pouco, eu queria fazer um pedido para todo mundo que está aqui. Porque quando a gente fala de humanização e desumanização, e num ambiente como esse, a gente espera compartilhar os mesmos valores, não é? E não é sempre assim. Porque não necessariamente as pessoas reconhecem numa mulher como eu alguém que vai ocupar este lugar do palco ou da escritora. Isso é muito recorrente. Então, hoje, assim, eu demorei um pouco para me acalmar e conseguir entrar no clima do evento e conseguir ouvir as coisas maravilhosas que têm sido ditas aqui. E nada que a organização do evento, ou que o SESC tenha feito de forma alguma. Pelo contrário, alguém da organização estava na porta e falou: eu vou chamar alguém para te levar até o teatro. Eu falei: imagina, eu sei chegar até o teatro, pode deixar, eu vou sozinha. Mas aí, o tempo inteiro, em quem assistia, em quem estava nas portas, tinha uma coisa de: não, mas não é aí, não, mas cadê a credencial? Não, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Quando você fala isso pela 5ª vez, dá vontade de dar as coisas embora. Na verdade, eu não vou falar coisa nenhuma, não tenho nada para falar para ninguém. E, muitas vezes, isso não é, obviamente, algo pontual desse evento. Eu lembro que uma vez me convidaram para dar uma aula sobre Lélia Gonzalez, e a ideia dela de português, e a Chimamanda, o livro dela, Americana. E eu dei essa aula, cheguei a um lugar, e normalmente, quando a gente fala sobre literatura negra, a maior parte das pessoas que assiste é negra. Quando não tem esse anúncio dessa forma, você tem um público variado. E era um ciclo de literatura que tinha muitos outros temas, só tinha esses encontros específicos sobre literatura negra. Então, era um público bastante branco, de classe média alta, e eu cheguei como eu chego a todos os lugares, era um auditório muito menor que esse, e cumprimentei as pessoas, sorridente, eu tenho um defeito de sair sorrindo pela vida. E muitas pessoas olhavam para mim quase ofendidas. Que sorriso é esse? Nem sei quem você é, não te conheço. E tudo bem, não me incomoda. Mas eu sei o que vai acontecer depois. Quando a pessoa perceber que eu vou dar aula, ela lembra a forma como ela me tratou. E aí eu faço questão. Eu chego cedo, normalmente, sem alarde nenhum, sento na frente, fico quietinha, esperando a minha hora de fazer o que eu vim fazer. E eu vi as pessoas conversando, um pouco entrosadas. Enfim, tentava alguma interação, que não era possível, não tinha problema nenhum. E aí, quando eu fui falar, nossa, as pessoas ficam... Elas não sabem onde enfiar a cara, elas morrem de vergonha, e depois elas querem muito ser minhas amigas. Especialmente aquelas que não responderem um sorriso. Porque imagina se eu pensar que ela foi racista. Imagina que absurdo. Então, ela faz um grande esforço para me provar outra coisa. E por que eu digo isso aqui agora? Porque quando alguém faz isso, a pessoa não só me desumaniza, a pessoa também se desumaniza. Quando a gente não enxerga na outra ou no outro alguém que pode ocupar qualquer lugar, e mesmo que eu fosse a faxineira, por que não um tratamento como você daria para a escritora? É um processo de desumanização que nada tem a ver com tudo que a gente está dizendo aqui. Isso é muito recorrente em todos os espaços. Então, eu gostaria muito que, ao sair daqui, além de tudo que a gente está conversando sobre literatura e sobre direitos humanos, a gente compreendesse que isso não tem a ver só com as nossas discussões teóricas ou com a nossa postura profissional em sala de aula ou na mediação de leitura, ou como editora, editor, mas o nosso agir no mundo. O que os nossos corpos comunicam no mundo? Então, eu gostaria muito de desafiar cada pessoa aqui a olhar todas as pessoas com quem cruzar na rua como sujeito de direitos, assim como você mesma é. E aí eu vou falar... Eu falei, pô, que chato falar isso justo do lado da Ana. A última vez que eu estive com a Ana num festival literário, aconteceu uma coisa dessas. Não é pessoal, tá, Ana? Enfim, é só cotidiano. Mas, rapidamente, o que eu tinha preparado. Bianca, só antes de você dar continuidade,
Eu acho que isso que você chamou a atenção é uma fala recorrente que a gente tem que ter, o tempo inteirinho, porque, como a Rosane falou na mesa anterior, né, quer dizer, se você vai, a pesquisa aponta, se você vai pedir ajuda a um negro ou um branco, como é que você, que isso é determinante, quer dizer, eu acho que todas essas ações cotidianas, isso dentro da escola é muito forte. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, quer dizer, o que acontece na sala de aula é terrível, essa desumanização. Né? Então, acho que essa questão é uma questão constante colocada para todos nós, o tempo inteirinho. Né? E se a gente bobear, a gente... Assim, você perde. E sempre que eu ouço algo assim, ou reparo nesse olhar, eu me pergunto, se fosse um homem branco, seria a mesma reação? Se fosse uma mulher branca, seria outra reação? Se eu tivesse vestida de outra forma, seria a mesma reação? E eu acho que isso é um exercício que todo mundo precisa fazer do próprio olhar. Eu falaria com essa pessoa se ela ocupasse outro corpo? E literatura e humanização e direitos humanos. A palavra escrita chegou muito cedo na minha vida, e aí eu também fiquei um pouco provocada com a fala da Ana, porque eu morava num conjunto habitacional, uma Coab, na Zona Norte, Coab Fernão Dias, e eu queria muito brincar com as meninas mais velhas. E elas queriam brincar de escola e de dar aula. E aí, quando eu tinha 3 anos, eu era muito amiga de 4 irmãs, que, sei lá, a mais nova delas devia ter 8 ou 9, e todas queriam ser professoras, e nenhuma delas queria ser aluna. Então, eu era aluna das 4. E aí, elas me alfabetizaram quando eu tinha 3 anos de idade. E, para mim, foi ótimo, porque eu podia brincar com elas. Então, eu aprendi a escrever com o nome da vizinhança e com as coisas que elas mesmas aprendiam na escola. E fui descobrindo os livros. Os livros que a minha mãe trazia para casa, que eram livros que ela comprava na banca de jornal, e livros dessas meninas, desses meninos que recebiam na escola. E eu devorava aquilo tudo, achava tudo sensacional, mas ficava muito curiosa de entender como era ali onde eu vivia. Então, desde muito pequenininha, eu sumia, às vezes, e ninguém me achava entre as crianças, é porque eu estava na casa de algum velhinho ou velhinha fazendo pergunta. Perguntava. Minha avó enlouquecia. Ela falava, que perguntadeira! Para que tanta pergunta? Eu acho que eu só fui fazer jornalismo porque eu descobri que eu podia fazer uma entrevista e perguntar para as pessoas o que eu quisesse e elas iam achar normal. Encher as sessões de pergunta, como eu já fiz com a Ana, inclusive. Eu, profissionalíssima, sou fã da Ana, não ia poder encher ela de pergunta em qualquer contexto. Aí eu marquei uma entrevista. E foi ótimo, muito obrigada. Foi a melhor entrevista que eu já fiz, com certeza. Não fala assim que eu acredito. E aí, então, ao mesmo tempo que a literatura me fascinava, ela era muito distante. E isso me intrigava desde muito pequena. Eu lembro de perguntar muito para minha mãe e para minha avó, mas e as histórias indígenas? Que, quando eu era criança, não tinha essa proliferação de livros, não tinha tanto acesso à informação. E minha avó falava, mas índia não escreve, menina? Mas que bobagem! E o meu entorno dizia que aquilo era uma bobagem, mas algo em mim dizia que não era, que devia existir outros livros que a minha família, as minhas professoras e a bibliotecária da minha escola não conheciam. Mas, com certeza, existia. Não era possível que só existisse uma perspectiva. E aí, mais velha, eu fui descobrindo que era pouco, né? Que tinha pouco mesmo. E fui lendo que eu podia dessas outras perspectivas e obrigava as minhas amigas e amigos a lerem também. Então, quando eu li Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, por recomendação de uma professora, não era uma leitura do programa, mas ela falou, isso aqui eu acho que você vai gostar de ler. Eu me encantei. E aí eu obriguei todo mundo da minha sala a ler também. Aí eu fui ler Mulheres que Foram à Luta Armada. Eu tinha uma fixação por regime militar e pela luta das mulheres. E aí eu obrigava todo mundo da minha sala a ler também. Então, era uma coisa muito coletiva. Também não compreendia direito a literatura ou a leitura como um processo individual. Para mim, aquela leitura fazia sentido quando eu podia trocar com as pessoas que eram próximas de mim aquilo que eu estava lendo.
Minha avó foi alfabetizada tardiamente, ela era uma mulher analfabeta. E quando eu lia conto de fada na infância, eu obrigava a minha avó a ler também, porque era o que eu tinha acesso, e, para mim, eu estava arrasando, né, naquela proposta para ela. Enfim, acho que passa por esse lugar de compreender a literatura como um processo coletivo. Porque, quando a gente fala de direitos humanos, muitas vezes a gente fala dos direitos individuais, que são muito importantes, mas que só podem ser garantidos na coletividade, e quando a gente reconhece todas as pessoas como sujeitos de direito. Vocês podem ir mandando perguntas, tá? Não esqueçam. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência mais significativa sobre a questão, na escrita de vocês, na produção literária de vocês, que de fato mobilizou, que de fato tocou para que essas produções foram feitas. Quer dizer, como que... De onde veio? Quer dizer, o que Hablando trouxe? de derechos. Sim, dos Sim. direitos. Sim. Parto. Quería decir Uma solamente... pode interromper a outra, tá? Perguntar. Bueno, tá, para hacer un pequeño paréntesis, quería decirte también que lo que te ocurrió en las escaleras pasa también por las voces narrativas. O sea, yo creo que en la medida que cuestionemos el canon que hemos estado construyendo, en donde la voz masculina es la voz autoritaria y segura y perfecta, puede que nadie te detenga, o pueda que tú digas, yo vengo al seminario, y la persona diga, ah, perfecto, entra. Pero en general las mujeres tenemos que explicar muchas cosas, y también los hombres nos vienen explicando cosas. Hay un libro, de hecho, los hombres nos explican cosas. Entonces es bastante ridículo, como que las mujeres tenemos una paciencia infinita para explicar y que nos expliquen. Y dicho eso, yo diría que, al igual que ustedes dos, fui una niñita que me gustó muchísimo leer desde muy pequeña. Mi mamá solía decir que nací leyendo, lo cual lo encontraba una exageración. Y cuando me di cuenta que mi hijo, Domingo, estaba leyendo a los 4 años, dije, oh, bueno, tenía razón, parece que uno puede aprender sola estas cosas. Yo nací y crecí en dictadura, así es que la verdad es que la experiencia política, la palabra oral y escrita siempre estuvo cargada. No, si uno salía a la calle no era para decir estupideces. No, nosotros salíamos para decir que muriera Pinochet, queríamos libertad, queríamos expresarnos, queríamos decir, hablar, gritar, apedrear también, porque para qué voy a mentir, tirábamos nuestras buenas piedras. Entonces, la verdad es que esa experiencia de la calle, de las protestas, tan pequeña, marcaron, yo creo, firmemente la idea para mí que escribir es decir algo y abogar por los derechos del hombre. O sea, no lo veo distinto en lo que escribo, la memoria, la identidad, las preguntas que planteaba Silvio en la mesa anterior. ¿A dónde vamos como humanidad? ¿Qué seres humanos queremos formar? Para mí son fundamentales, fundamentales. No me siento a escribir si no tengo esa revuelta acá adentro, esas preguntas. Y en ese sentido creo que fue muy bonito. Tú nombraste a La Mujer de la Guarda. La Mujer de la Guarda salió de un libro que yo escribí, que se llama Álbum Familiar, y que fue escribir sobre la dictadura de Chile, pero como fotografías, porque lo que primero me di cuenta es que yo no era capaz de reconstruir la historia de manera lineal. Yo tenía fotos, como era chiquitita, entonces sí recordaba el color gris, los papás siempre hablando, como los silencios, todas esas conversaciones cortadas.
los libros escondidos arriba del techo, los libros como algo muy peligroso, y eso me encantaba, o sea, le donaba aún más emoción. Yo me robé un libro, perdón, sí, lo robé, lo tengo en mi casa, porque era un libro de fotografías que mostraba en las salitreras todos los obreros, y yo no sé por qué mi papá lo consideró como peligroso, pero era como la vida de los obreros en las salitreras del norte, que fue donde comenzó el movimiento social en Chile, y las fotos eran impactantes. Entonces yo me lo robé y lo guardé durante muchos años debajo de mi cama, entre el colchón y el catre. Y bueno, decido escribir esto y lo escribí como eso, como un libro de fotografías. Y en una de estas fotografías apareció Jacinta, la protagonista de la Mujer de la Guarda, y volvió a aparecer en otra fotografía y luego en otra, y de repente yo sentí que esa era otra historia, y luego me di cuenta que las dos historias eran parte de lo mismo, porque una dictadura, un poder que te curva la espalda, es algo que sucede socialmente afuera, pero es algo también que te sucede adentro. Y entonces tenía álbum familiar como un libro de fotografías del afuera, de los niños relacionándose con los militares y con lo que sucedía, y tenía a Jacinta cuidando a sus hermanos, porque misteriosamente uno dice: ¿qué pasa con estos papás? ¿Qué les sucede que abandonan de esa manera a sus hijos? Y que no hay nadie que los pueda cuidar. Y en realidad, claro, lo que sucede es una dictadura, sucede la historia entrando con esa fuerza que tiene la historia, como lo que estamos viendo hoy día, que es rarísimo porque los procesos históricos son tan difíciles de atajar, y uno dice, es como si no hubiésemos entendido. O sea, por eso yo creo que uno de los temas, y que lo relaciono mucho con derechos humanos, es la memoria. Creo que si nosotros olvidamos nuestra historia, olvidamos nuestros traumas, olvidamos nuestras penas, olvidamos el lado oscuro que tenemos cada uno de nosotros y nuestros pueblos, es muy posible los Bolsonaro, los Trump y toda esa manga de matones espantosos que aparecen de repente, que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible después de todos los genocidios y de todo lo que ha sucedido en la humanidad? Así es que la verdad que esa ha sido como mi experiencia. Estuve muy contenta de poder traducirla al papel, porque la verdad es que cuando suceden estas cosas, lo primero que uno hace es como querer olvidarlo todo, y me costó bastantes años poder narrarlo. Tem trecho aqui do Antônio Cândido que eu acho que traz um pouco essa ideia, que ele fala que na literatura, né, a humanização é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. Eu acho que retrata bem isso que você trouxe dessa experiência, né? Muito legal, muito bonito. Estamos aprendendo a falar português. Massa. Eu acho que o que me moveu a começar a escrever tem muito a ver também, que eu acho que com o que a Sara e com a Bianca já falaram também, né, essas possibilidades dessas novas narrativas, né? O Defeito de Cor, para mim, foi um livro chave na formação da minha identidade, né? Porque a gente que tem essa identidade mestiça no Brasil, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco,
Desde muito cedo, né, o racismo institucional, as instituições, as pessoas, né, te incentivam, né, a abandonar de vez essa negritude, né? Ou seja, eu me lembro de muita, quando eu comecei a dizer, né, eu sou negra, muita gente falava, ai, não, você é clarinha, esquece disso, né? Como se estivesse elogiando, né? Como se isso fosse algo, assumir a minha negritude fosse algo que ia denegrir, né, a minha imagem. Então, escrever o Defeito de Cor foi um processo de encontro, né, de busca dessas minhas raízes, né, de onde eu venho, quais são esses antepassados, né, de onde venho, o que fez e qual a importância realmente histórica desse povo que foi escravizado e trazido no Brasil, né, que é algo que a gente não aprende na escola. Eu me lembro de ter que estudar e decorar nomes de, sei lá, Guerra de Constantinopla, né, mas nunca ter estudado, por exemplo, uma rebelião escrava. Então, quando eu tomei conhecimento da rebelião malê, dos escravos malês, na Bahia, eu falei, gente, é algo crucial para a formação do nosso povo brasileiro, né, bem como todas as rebeliões escravas, porque os povos escravizados no Brasil sempre foram colocados como uma passividade absurda, né? Precisou ir lá a princesa Isabel assinar a lei como se, né, ela tivesse, como se partisse dela essa iniciativa e como se só não se assinou, a lei áurea no Brasil, né, depois de um processo em que o mundo inteiro já havia aí toda uma pressão para que se fizesse, né? Estava se começando a perder economicamente, né, perder a imagem do Brasil. Então, ou seja, não foi nenhum gesto de bondade, foi um gesto de sobrevivência do país como nação, né? E isso já também empurrado, né, por essas diversas rebeliões escravas e lutas, né, e escritos e guerras dos abolicionistas negros, porque também pouquíssimos abolicionistas negros entram para a história do Brasil, né? Isso porque a nossa história ela sempre foi narrada por brancos e para brancos. E eu digo que para brancos, porque ela sempre tentou fazer uma narrativa que ficasse confortável, né, para que nenhum branco se sentisse culpado, como se nós, ao querer contar a nossa história, quiséssemos incutir algum tipo de culpa, né? Eu sempre digo, gente, as pessoas, quando eu começo a falar de escravidão e começo a falar do papel dos brancos, né, na manutenção desse racismo estrutural que a gente tem na sociedade até hoje, né, fica todo mundo meio horrorizado, dizendo, você quer que a gente se sinta culpado e eu vou me sentir culpada por algo que eu não fiz, eu nunca tive escravo. Culpa é branca. Né? A culpa é de quem está sentindo, né? Eu vi negra como, ou seja, a minha formação agora, principalmente, né, vindo das religiões de matriz africana, para a gente não existe essa coisa de culpa, né? A culpa é branca, é cristã, é judaica, né? Então lidem com a culpa de vocês, quem se sentir ofendido quando a gente conta a história da escravidão a partir do nosso ponto, né? Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é a narrativa que nós brasileiros aprendemos até hoje, não é essa. Então, foi isso que me moveu a escrever o Defeito de Cor. Foi escrever um livro que eu não tive, ao qual uma história, a partir de uma história a qual eu não tive acesso, uma história que me foi negada, né, historicamente, uma história que me foi negada socialmente, culturalmente, né, inclusive, né, me foi negada a ponto de quererem, de quererem que eu não assuma, né, que eu não seja parte desse lado, né? Tá, a branquitude sempre me chamando, não, venha para o lado de cá, você não é negra, você é clarinha, você tem até olhos claros, você tem os traços finos, né? Você é inteligente, você é bonita, né? Isso tudo eu já ouvi, né? Como tentativa de tirar de mim essa parte da minha história que é tão importante para a minha formação, né? Que é, sabe, conhecer essa história dos meus antepassados negros, né? Então, acho que é isso que me move, né? São essas dúvidas, né, que me consomem, que me fazem escrever, né, ao lidar com perguntas que eu mesmo tenho, né, que são perguntas que, às vezes, a maioria dos brancos não entendem, porque eles sabem exatamente de onde eles vieram, né, ou seja, sei lá, meu avô veio de tal cidadezinha na Itália, ou não sei o quê, essa parte da história eu não tenho.
né? Ou seja, me foi negada, foi tirado o sobrenome, meus ancestrais tiveram que adotar os nomes, os sobrenomes dos donos, né, das pessoas que mandavam na vida deles, né, e foi apagada toda essa história, né, de onde eu venho, quem eu sou, né, quais são esses laços, né, que foram rompidos lá atrás e que eu não consigo retraçar, porque a história da escravidão no mundo, né, e principalmente no Brasil, nos nega. Né? Então, para mim, o uso da literatura que eu faço, e em todos os trabalhos, né, é numa tentativa de resgate dessa história, dessa memória, né, desse passado, né, que me faz ter orgulho de quem eu sou hoje, né, da mulher da mulher negra, eu estou me tornando e ocupando esses espaços onde não se vê uma mulher negra ocupar, né, e principalmente na literatura, que é essa arte extremamente elitizada, né, tem um trabalho muito interessante da professora Regina Del Castanho, da Universidade de Brasília, né, que ela analisou, por exemplo, pegou as 8 maiores editoras do Brasil, né, e analisou todos os livros que foram publicados todos os romances que foram publicados durante 10 anos, né? E é uma coisa absurda, assim, ou seja, as grandes editoras, né, mais de 75% dos livros publicados eram de homens brancos do eixo Rio-São Paulo, que faziam uma literatura falando desse universo de homens brancos, héteros, né, classe média ou classe média alta, do eixo Rio-São Paulo, porque a gente escreve a partir de um universo que nos é familiar. Né? Então, como é que essa literatura fala, né, precisa formar leitores, né, mas como é que essa literatura chega a um leitor que não se identifica com esse universo? Né? Eu já li 20 livros, né, que contam a história de homens brancos, héteros, vivendo no eixo Rio-São Paulo, falando sobre as suas próprias vidas. E é sempre a mesma história, é um saco. Né? Você lê um e parece que você já leu todos. Né? Então, ou seja, eu acho que a gente lutar por essa diversidade, né, dessas histórias, e, principalmente, né, das escritas dessas mulheres negras e homens negros que estão aí tentando fazer uma literatura, né, dificilmente vai chegar até vocês. Né? Algo que a gente vai ter que ir atrás, você tem que procurar. Que nem a Bianca disse, quando você quer só ler mulheres negras, você tem que ir atrás. Vai na livraria, pergunta, vê os espaços, né? Ou seja, não vai chegar até a gente, não é um espaço fácil, né? Não tem um acesso fácil. Então, eu acho que vou continuar, enquanto eu acho que tiver espaço para que outras histórias sejam contadas, né? E que eu, escrevendo, puder também abrir espaço para que outras pessoas também agreguem, né? Que não sejam esses homens brancos héteros do eixo Rio-São Paulo, eu vou querer continuar escrevendo. Acho que essas outras histórias precisam ser contadas. Aí, lembrando Antônio Cândido de novo, ele fala que a literatura não é inofensiva, né? De maneira alguma. Que a não Conceição é porque Evaristo fala que as nossas histórias não são para ninar a casa grande, é para ninguém dormir mais. É verdade, é isso mesmo. Sara, os homens, eles explicam aquilo que a gente fala. Então, a gente fala, eles acham que ninguém vai entender o que a gente disse, então, eles explicam para todo mundo o que a gente quis dizer. É só isso. Inclusive, vem dizer para a gente o que a gente quis dizer. Né? É uma Exato. coisa assim... E você roubava livros, né? Você roubou um livro. Eu mentia para ter livros, mentia muito, porque não tinha tanto dinheiro na minha casa. E eu ficava muito curiosa com as recomendações de leitura do livro didático. Ficava naquele quadrinho do lado. E aí eu pedia na biblioteca, alguns estavam disponíveis, outros não. Aí eu ia para a biblioteca do bairro, da pracinha, lá do Parque do Chaves, alguns estavam lá, outros não. Aí eu mentia, falava que a professora obrigou e que se eu não lesse, eu ia mal na escola. E como a escola era um valor elevado na minha família, o meu tio pegava comigo o ônibus 11h56, Praça do Correio, e a gente ia até o centro da cidade, ou procurar na Mário de Andrade, ou comprar nos sebos ou na livraria. Então, uau, eu menti muito para poder ler os livros que me interessavam. E eu me reconheço muito na fala da Ana, porque
eu nunca pensei em escrever literatura. Assim, nunca quis ser escritora. Eu gostava muito de ler, eu sou leitora, eu amo ler. E quando eu não acho para ler uma coisa que me interessa muito, eu fico tão brava que eu preciso escrever, né? Preciso escrever para que outras pessoas leiam, para que eu possa ler, para que eu descubra aquela história que eu não conheço. E eu tinha até muito medo de ser escritora. Me chamaram, eu comecei a produzir textos, até hoje eu não falo que eu faço literatura, mais literários, num blog. E foi super difícil começar. E a pessoa responsável por publicar o livro está aqui, a Renata Nakano, minha editora amada. Está aqui, ali, obrigada. Mas quando a Renata me procurou, ela falou, eu leio as suas crônicas. Não, eu não escrevo crônicas, acho que você leu de outra pessoa. Ela, não, eu escrevo textos. Não escrevo crônica, relato, literatura, nada disso, eu escrevo textos. E aí a gente conversou muito sobre o livro, e eu lembro que quando o livro estava pronto, ela falou, agora a assessora de imprensa da editora vai te procurar. Para quê? Ela, porque você tem que conversar com ela, para ela fazer um release, para sair na imprensa, para dar entrevista. Não vou fazer nada disso. Ela, você achou o quê? Que você ia escrever o livro e ia ficar no meu computador? Assim, nós duas íamos ter acesso ao livro? Agora tem que divulgar o livro. E, para mim, isso era muito difícil, porque eu sempre amei ler, mas ouvir escritor falar, para mim, sempre foi muito difícil. Porque as pessoas começavam a falar, eu estava entendendo o que elas diziam. De repente, parecia que elas pegavam um balão e iam para um lugar que eu já nem sabia mais onde elas estavam. Eu falava, gente, as pessoas vão ter expectativa de que eu fale desse jeito. Eu nunca vou falar assim. Eu não sou escritora. E aí tem um poeta de que eu gosto muito, Heitor Ferraz Mello, algumas pessoas aqui devem conhecer. E na época em que eu lancei o livro, nós éramos colegas na Casper, a gente era professor do curso de jornalismo. E, para mim, o Heitor era o escritor. Imagina, homem branco, de óculos redondinho, grisalho, nasceu na França. Não tem mais escritor do que o Heitor, né? E aí a gente sentou para conversar, e um dia eu falei para ele, olha, Heitor, eu preciso te falar uma coisa, porque se eu falar para você, acho que eu vou falar para todo mundo. Eu não entendo metade do que você diz. Aí ele, o quê? Eu entendo o começo. Aí a gente teve uma conversa tão boa que eu achei que eu podia falar aquilo para todo mundo. Estou aqui falando isso para vocês. Então, a escrita, para mim, ela é muito mais uma necessidade de saber as histórias do que qualquer coisa que eu nem entenda direito o que é. Então, eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de saber as histórias. E sempre que eu pego uma provocação, eu lembro de ler na Zélia Gattai que o avô dela veio para o Brasil para morar numa colônia Sicília, uma experiência anarquista no sul do Brasil. Pronto! A hora que eu li isso, eu tinha uma fixação na vida, que era entender mais sobre essa colônia Sicília. E não tinha internet. Então, eu peregrinei bibliotecas e sebos para encontrar alguma informação sobre aquilo. Quando eu fui pela primeira vez para Porto de Galinhas e contaram a história de que lá chegavam pessoas escravizadas depois que o tráfico transatlântico foi proibido, então, e colocavam, né, galinhas em cima para camuflar, né, a carga humana escravizada, gente, agora, será que um dia eu vou ter que escrever isso? Porque as pessoas estão contando, mas não está escrito. E aí, quando a Ana lançou Um Defeito de Cor, em 2007, eu juro que a primeira coisa que eu senti foi um alívio imenso. Porque eu estava lendo a história de uma mulher, que era uma história que eu não conhecia, e que ela já tinha feito uma baita pesquisa, tido um trabalho imenso, demorado 5 anos para escrever aquilo completo, de um jeito que eu jamais faria. Ufa, te agradeço muito, porque eu pude ler e agora eu estou na empreitada com os meus filhos, faz 1 ano e alguns meses que a gente está lendo Um Defeito de Cor toda noite. E é uma experiência maravilhosa reler e reler em voz alta. E eu chamei a personagem de Querinde a vida toda, porque era assim que eu lia. Aí, quando eu ouvi a Ana falar pela primeira vez Quendé, porque é Iorubá, eu... Nossa! Também a descoberta, né, da diferença. Só para encerrar... como eu tenho essa relação com a escrita, sempre que alguém fala para mim, eu gosto muito do que você escreve, eu sempre quero perguntar para a pessoa, mas e o que você escreve? Se você gosta do que eu escrevo, eu tenho certeza de que eu também vou gostar daquilo que você escreve, então me manda, publica, sei lá. E quando eu dou oficina, ou quando eu
enfim, converso em grupos menores, eu sempre peço para as pessoas lerem o que elas escrevem. E todo mundo fica um pouco assim, tímido. Eu falo, não, gente, ó, dou uns minutos, pega aí no seu celular, que todo mundo tem um rascunho de e-mail, todo mundo tem uma nota guardada. Eu tenho certeza de que todo mundo que está sentado aqui escreve. E eu, como leitora, quero muito ler o que vocês escrevem. Então, por favor, também publiquem, porque essas perspectivas não são conhecidas. Eu acho que isso que a Bianca está falando, né, de não entender metade do que os escritores falavam, para a gente, para mim também, né? Eu acho que meio que para todo mundo, né? Essa coisa desse espaço elitista, né? Ao falar difícil, né, o que se quer, na verdade, é passar essa ideia de que a gente vive num mundo em que a gente só pensa difícil e fala coisas difíceis, né, e que afasta mais ainda o leitor, né? Ao dizer, é muito doido essa. Eu me lembro, por exemplo, eu acho que um dos melhores elogios que eu já tive, assim, foi de uma moça que chegou para mim, quando falaram para ela quem eu era, né, ela me abraçou e falou: "Você está viva", né? Porque, assim, davam para ela os escritores mortos, né? Colocava aquele cara naquele pedestal lá, com quem ela nunca teria um diálogo, né? E ela podia sentar aqui comigo, né, num determinado momento, né, e dizer: gente, literatura é discutível, né? Eu entendo, eu posso sentar com uma determinada autora e questionar certas decisões dela, né? Sugerir, dizer o que essa leitura me causou e tudo, né? Então, acho essa desacralização do lugar do escritor também é extremamente importante. Muy importante, sí, concuerdo contigo plenamente. Hoy día debiéramos apostar por la literatura de barrio, de la calle, la guerrilla y las acciones poéticas. Creo que eso es, sí, sí. Eso es lo que se viene. Y los hombres, temed. Bom, chegaram várias perguntas aqui. Vamos ver se dá para fazer algumas. Eu estou meio contundida aqui da coluna, por isso que eu estou travada. Obrigada. Não, tudo bem. A primeira questão que chegou foi que, na fala de vocês, duas, da Bianca e da Ana, deu a entender que vocês não acreditam na literatura infantil, logo que vocês começaram a falar. E é isso mesmo? Não, não é isso. Nos contos de fada, enfim. Talvez tenha passado essa ideia porque, assim, eu pulei essa parte da literatura infantil porque me foi apresentado um outro universo que me fez ver mais possibilidades de leitura, né? Então, eu li aquilo ali, para mim, era meio que suplício ler livrinho de 10 linhas. Era muito... Sei lá, eu acho que talvez essa minha imaginação, por ter sido trabalhada desde de infância, né, era algo que não me prendia mais, né? Mas, assim, esses contos de fadas, né, que a gente conhece aí, eles estão, acho que, na fundação de qualquer processo narrativo até hoje, né? Se você for pegar, por exemplo, se você for analisar a estrutura de alguns romances publicados aí hoje em dia, né, o que você vai ver é uma estrutura de narrativa de contos de fada, né? E a gente pensar também diferente essa coisa dos contos de fadas, né? Eu estava vendo a Margaret Atwood, que é aquela escritora dos contos de Aya, que está aí a minissérie, né? Todo mundo assistindo, né? Ela falando, gente, ela disse que ela tinha medo, né? Porque, na verdade, você tem medo mesmo. Por exemplo, se você pensar em Chapeuzinho Vermelho, né? É uma história de canibalismo, né? Se qualquer conto de fada, né, que você for ver, né, é um conto de terror que está ali atrás, né? É necrofilia, a Bela Adormecida, né? Então, ou seja, está tudo. Então, eu acho que, ou seja, essas estruturas estão todas ali, né? Mas então esse universo me interessa como possibilidade narrativa, mas não me interessou lá quando criança, porque, sei lá, eu via outras possibilidades de leitura que não cabia ali naquele livrinho, né? A minha imaginação ia além. Não, eu tenho uma experiência diferente. Talvez eu não tenha falado muito da literatura infantil, mas
os livros que minha mãe comprava na banca de jornal, que era o que ela tinha acesso, eram, sei lá, os clássicos contados pela Disney. Então, eu tive acesso às histórias clássicas, aos contos de fada, por esse lugar, porque era o que chegava para mim naquele momento. Quando, na escola, me era apresentada outra literatura infantil, obviamente, aquilo me encantava e me levava a lugares que eu tenho certeza que constituem muito do jeito como eu narro, como eu vejo o mundo e tudo mais. Talvez eu tenha falado mais da adolescência, mas, de forma alguma, a literatura infantil foi importantíssima. Apesar de, quando eu era criança, não ter a maior parte dos livros que hoje estão lá na minha casa. Então, eu tenho na estante de casa Monteiro Lobato, porque eu leio para os meus filhos, conversando sobre tudo que tem ali. Mas a gente também tem aqui o Sam, a gente também tem o Daniel Ndurku, a gente tem um monte de variedade de literatura infantil que nos brindam com momentos maravilhosos de leitura compartilhada. Então, a literatura infantil ela ainda está muito presente na minha vida. Ok. Aqui tem uma questão que é em relação às bibliotecas comunitárias. Como que vocês veem? Quer dizer, que é que o governo possa apoiar determinados grupos editoriais para que, de certa forma, passe a monitorar e controlar os conteúdos. Como que vocês enxergam essa possibilidade, tanto de controle do conteúdo, do que é escrito, como do desmonte das bibliotecas comunitárias? Quer haver resistência, né? Controlar conteúdo, controlar o que se vai, né? E eu acho que é bem possível, através desses programas de incentivo, a encontrar só a literatura, como é que eles estão chamando agora? Da escola sem partido, né? Essa é terrível, não dá, não. Né? E tem que procurar, ou seja, é aquilo que eu estou falando, né? Se você quer outras narrativas, você vai ter que ir atrás, porque o mercado ainda está estabelecido de uma maneira que o que vai chegar, né, é só o que se publica aí nessas grandes editoras, né, literatura mainstream, né, obrigatoriedade. Né, uma das coisas que eu lembro que eu morria de raiva, né, na escola, eram esses livros obrigatórios, né, que eu tinha que ler, o José de Alencar, Machado de Assis. Né. Isso, eu acho que acaba afastando, talvez, muitas crianças, né, ao ler. Né. Então, deixar ler o que gosta, o que quer, incentivar a que se procure. Né. Eu não sou contra absolutamente nenhum tipo de literatura. Assim, eu sou aquela pessoa que, sei lá, de vez em quando está meio cansada, eu gosto de ir na banca e comprar uma Bianca, uma Sabrina, né, 1h30 de descanso, né, do mundo, onde você vai ali chorar, torcer pela heroína, pelo amor impossível, blá, blá, blá. Ou seja, é tudo leitura, é tudo literatura. A internet é literatura. Né? Hoje em dia dá para se encontrar muita coisa. Ou seja, se o livro está chegando lá, obrigatório é esse, vai pela internet, procura outras coisas e oferece outras possibilidades. Né? Eu acho que a gente tem que procurar meios, né, de sair daí desse processo de censura, né, que, às vezes, tende a se instalar. É isso que a Ana... Não, eu acho que é o momento de buscar estratégias táticas. Quando a Sara fala de lembrar na infância de tacar pedra, eu acho que a gente está nesse momento onde quer que estejamos. Então, como é que a gente faz para manter a biblioteca comunitária, apesar do desmonte das políticas públicas? Quando a gente fala do genocídio da população negra, quando a gente fala dos nossos jovens morrendo, dá um desespero, porque não adianta, conecta com a mesa anterior, não adianta a gente achar que o Estado vai garantir a segurança, porque o Estado é quem extermina. Se a gente já entendeu isso, se hoje o Estado está na mão dessas pessoas, quando é que a gente vai se organizar para fazer a nossa segurança, para manter as nossas bibliotecas, enquanto a gente disputa o Estado? Porque a gente vai disputar o Estado, a gente precisa tirar essas pessoas do poder. Quanta gente preparada tem nessa sala? Como a gente tem um presidente da República que fica tuitando o que tuita?
o que cada pessoa dessa sala estudou, o repertório que a gente acumulou, é inaceitável. Então, enquanto a gente faz a disputa política para tirar essas pessoas do centro do poder político, a gente também precisa fazer a guerrilha do cotidiano. Eu tive uma atitude na sexta-feira que eu estou até um pouco orgulhosa. Eu sei que muitas pessoas vão achar detestável, mas eu vou contar assim mesmo. Teve a posse de deputadas e deputados estaduais na Alesp. E eu fui à posse da Érica Malunguinho, que ela chama de reintegração de posse. Mandata Quilombo. Então, apesar de Bolsonaro, temos mandata Quilombo de Érica Malunguinho. E a gente tinha combinado de não provocar, não aceitar provocação. Estava tudo certo, eu estava ali no grupo, tudo lindo. Aí aparece o Eduardo Bolsonaro, eleito deputado federal por São Paulo, ali, assim, fora, tirando umas fotos com as pessoas bem felizes. Eu esqueci o combinado. Fui tomada por uma fúria, peguei uma placa da Marielle, fui lá, olhei no olho dele, miliciano! E comecei a gritar, quem matou Marielle? A gente não pode deixar essas pessoas andarem na rua com tranquilidade. Eles assassinam as pessoas, eles executam e eles defendem a execução na televisão e como política pública. A gente vai ficar sentado, pensando como é que a gente vai fazer? Eu quero as pedras. Sobre eso, Temos Teresa, pedras de varios Teresa, tipos. Me gustaría decir algo, y yo creo que es muy importante, y algo de eso se habló en la mesa de Silvia ayer, de las bibliotecas, y es la responsabilidad de la sociedad civil. O sea, yo creo que no tenemos que olvidarnos que de repente los medios llegan, pero entonces la profesora, por temor al Estado, que ocurre mucho en Chile, deja las cajas cerradas con todos los libros perfectamente adentro y no los abre, para cuando llegue el inspector los abra y decir, los libros están todos y están en perfecto estado. Y nunca llegaron a los niños. Y eso, que suceda eso en una escuela pública, que suceda eso en una biblioteca comunitaria, también es responsabilidad de nosotros. O sea, creo que todos construimos las voces narrativas. Y todos sabemos cuáles son nuestras necesidades, o sea, sabemos qué necesitamos leer y eso es muy intuitivo. La literatura es curiosamente de esas pesquisas que uno de pronto encuentra exactamente lo que necesitaba leer. Y yo creo que en una biblioteca comunitaria, en una biblioteca pública, como le llamamos nosotros en Chile, es muy importante la responsabilidad de la sociedad civil, porque si no, ¿quién manda? El gobierno manda manuales de crochet, de jardinería, de cómo hacer, qué sé yo, fogones, puras estupideces. Queremos libros, queremos contenido, queremos discurso, queremos formar a los seres humanos que van a poblar y se van a hacer cargo de todo este desastre que nosotros les hemos heredado. Sí. Bom, infelizmente, nós vamos ter que encerrar a mesa, pena mesmo, porque tem umas questões boas aqui ainda. Para a próxima. Para a próxima, vou fazer dois comentários só sobre o que chegou. Uma é que sugere a gente não usar mais obrigar a ler, e sim seduzir a ler, conquistar para a leitura, e não ter essa questão da obrigatoriedade. E outra que é um comentário sobre a entrevista, que eu acho que foi uma entrevista que a Bianca fez com a Ana Maria, que está na CULT, que é na revista CULT, que é linda mesmo, que é sobre o vaso quebrado dos japoneses. Tem uma citação, então eu aconselho todo mundo a entrar na revista e puxar essa entrevista, que é belíssima mesmo, é muito bonita. Obrigadíssimo, adorei a mesa, acho que todo mundo gostou muito, super obrigada de vocês terem vindo, terem aceito, e pena que não dá para a gente continuar a conversar. Obrigadíssimo. Obrigada a vocês.